Gente, hoje é celebrado o Dia Mundial da Voz. E mais do que falar bem, é preciso cuidar da saúde vocal. E é claro, para entender o impacto que ela tem na construção da identidade individual, da identidade coletiva, a gente vai falar sobre isso agora. Quem está aqui com a gente para conversar com a gente, a fonoaudióloga Cristina Guedes. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui para falar desse dia tão importante. Aliás, que é o Dia eu vou fazer Mundial uma consulta da ao Voz. vivo com você. Tá sabendo de tudo, hein? Já falou bonito aí sobre a voz. Passei no teste? Passou no teste, há muito tempo. Obrigado. Deixa eu te perguntar, a importância da voz, por exemplo, na comunicação e também na identidade das pessoas, qual é? É muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que a comunicação é muito valorizada, tanto nos meios sociais como nas redes sociais, né? Nas redes sociais virtuais como nas redes sociais pessoais. Hoje a comunicação é muito valorizada. E a nossa voz é por meio da qual a gente expressa as nossas ideias. Então, hoje em dia, eu falei aqui uma palavra agora mesmo, né, que existem muitos aventureiros da voz. Pessoas que se dispõem a falar sem ter conhecimento nenhum sobre voz, falam durante horas. Eu queria exatamente quais são os erros que essas pessoas cometem? Primeiro é não ter um trabalho de condicionamento vocal, não ter uma orientação vocal. É se aventurarem a exercer uma atividade que a pessoa vai ter uma demanda vocal muito alta, ou por intensidade, ou por tempo muito longo, e sem um trabalho para isso. E hoje me procuram muito, e as fonoaudiólogas que são especialistas em voz, porque tem dificuldade, começa a sentir cansaço vocal, começa a sentir dor no pescoço, e porque querem dar saltos maiores na comunicação, mas não podem, porque a voz está impedindo. E, às vezes, são pessoas que têm as vozes boas, vamos dizer, as vozes consideradas bonitas, mas sem preparo vocal, sem os cuidados de higiene vocal, a pessoa não consegue. Você falou nas redes sociais, é interessante, porque hoje a gente vê as pessoas, pegam um telefone celular e já começa a narrar uma situação, um fato que está acontecendo, né? Hoje, muita gente faz isso, né? É preciso, por exemplo, para que tenha uma voz melhor, para que as pessoas possam entender melhor, que seja mais gostosa, o que ela tem que fazer? Olha, para você ver, parece tão simples falar, não é? Articular parece tão simples, mas não. Falar é um ato de muita complexidade. Falar bem exige mais complexidade, mais organização cerebral, mais organização dos órgãos que vão produzir a voz. Então, não é tão simples assim. Claro que falar, embora não seja a primeira função da laringe, é uma característica maravilhosa, é uma habilidade maravilhosa do ser humano. Se você quer ser um profissional da voz, ou se você vende por meio da sua voz alguma coisa que não seja exatamente a sua voz, né? Porque você aqui é jornalista, você vende a sua voz, você convence as pessoas, você atrai as pessoas por meio da sua voz, porque você é um profissional da voz, mas às vezes a pessoa não é profissional da voz. Ela vende uma outra coisa que não tem nada a ver, mas não se preocupa de que a voz dela é o instrumento que vai fazer ela ser melhor no que ela está fazendo, vai dar um passo à frente, e sem problemas. Eu acho que o Dia Mundial da Voz vem para isso, acho não, né? Para esclarecer as pessoas, para mostrar às pessoas da importância de se cuidar desse instrumento, que dá voz, que nos dá cidadania, né? Que dá expressão artística, expressão de ideias. Concorda? Tudo. Porque um vendedor, ele precisa disso. Eu lembrei agora do professor. Tem professor que faz jornada de manhã, à tarde e à noite. Ele é um atleta da voz. Né? Ele media conhecimentos por meio da voz. Então, ele tem que ter uma boa articulação, ele tem que ter uma boa respiração, ele tem que ter uma boa ressonância para não fazer muita intensidade com muito custo para a laringe dele. Ele tem que ter uma boa prosódia, ele tem que ter uma boa articulação. Cristina, é claro, eu não vou pedir para você avaliar, porque você talvez não tenha cuidado dele, mas uma coisa que tem gerado muita discussão é a voz do Zezé de Camargo, né? Que tinha uma voz forte e, de repente, ele está com a rouquidão aí. É dizer, isso pode ser também o uso excessivo da voz, falta, às vezes, de aquecimento? Olha, eu precisaria estar com ele para falar, olha, é isso que aconteceu. Mas
em tese, o Zezé, ele teve uma demanda vocal muito grande em um tempo, por muito tempo. E ele teve alguma alteração vocal e talvez, ou ele demorou um pouquinho para buscar uma fono ou o otorrino dele, ou ele não pôde parar. Então, assim, não tem como julgar, mas, com certeza, ele tem alguma alteração vocal que dificulta um pouquinho a emissão dele. Mas, com certeza, ele deve estar bem acompanhado por uma fono, porque ele está cantando, né? Vamos falar com o professor agora, com o vendedor, com a pessoa que utiliza muito a voz. Antes de começar a utilizar a voz, o que deve fazer? Olha, recomendo muito aquecer a voz e desaquecer a voz. A pessoa acha que tem só que aquecer. Com aquecimento vocal, a pessoa prepara ajustes para uma fala mais profissional. Então, ela prepara aquela musculatura para ela falar, articular melhor, ressoar melhor a voz. No entanto, após o uso por muito tempo, uma demanda grande de voz, a pessoa tende a manter ajustes que ela estava usando durante o canto, ou durante a fala, ou durante uma palestra. E aí, esse aparelho, ele continua atuando como se ele estivesse no uso da voz profissional. Então, desaquecer e voltar a voz para os ajustes de fala espontânea é fundamental. E, inclusive, isso foi a minha pesquisa de mestrado. E tome muita água, né? Muita água. Vou falar uma coisa que é importantíssima. A voz, muitas vezes, ela é o primeiro sinal de uma doença grave. Uma doença neurológica, um câncer de laringe. Então, o Dia Mundial da Voz vem para chamar a atenção para isso. Sua voz não está boa? O que está acontecendo? Será que é só um problema funcional, a maneira que você está usando a voz? Será que você está usando a voz de uma maneira errada? Ou será que tem outra coisa por trás? Será que tem uma lesão na sua prega vocal? Você fuma? Será que isso pode ser um sinal de um início de um tumor de laringe, de um CA de laringe? Será que esse tremor na sua voz não pode ser, por exemplo, uma doença neurológica? E muitas vezes o cliente chega para o fonoaudiólogo com uma queixa de voz e, após o encaminhamento para as especialidades que são necessárias, se descobre uma doença. Então, a gente tem que ter atenção à nossa voz. Muita. Cristina Guedes, fonoaudióloga, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada.